Aqui é Mariana Mortani do blog magialiterária.net e eu já gravei esse vídeo 2 vezes. Ficou uma bosta. Primeiro, eu não consigo nem pensar em como descrever essa história bem. Segundo, porque eu achei que eu não consegui passar tudo que eu senti pra vocês. E terceiro, porque essa história é um soco no estômago. Eu nunca fui do tipo de pessoa que se importa com spoiler. Houve um tempo em que eu até lia a última página do livro porque eu gostava da ideia de saber aonde eu ia chegar. Eu gostava de saber que aquele era o final e que eu ia chegar até ali. Eu ia descobrir tudo o que ia acontecer até eu chegar ali. Até hoje eu assisto séries que amigos meus já estão lá em 10ª temporada e aí eu falo, o que vai acontecer? Fulano de tal vai ficar com fulano de tal? E aí, aquela pessoa vai morrer? Eu sou assim. Eu não importo contanto que eu tenho a oportunidade de saber como acontece. Então quando saiu o trailer de O Quarto de Jack, eu não me importei em assistir, mesmo sabendo que era baseado em um livro. Só que eu vi que o trailer era o spoiler total. O trailer contava a história do filme. Então eu pensei, tá, se eles estão tão confiantes em mostrar o trailer dessa forma, de mostrar a história dessa forma no trailer, é porque o filme é muito bom. O desenrolar da história vai ser ótimo, só pode ser. E realmente foi. Eu queria muito ter a oportunidade de ler o livro antes de assistir. E pra minha felicidade, a Verus Editora me enviou o livro com a capa original, que eu adorei. E com esse lembrete aqui, que vai ficar como uma lembrança do filme. Além disso, eles e a Universal Pictures enviaram um par de ingressos, então é graças a eles que eu assisti o filme mais cedo. E a minha ideia para este vídeo é dividido em 2 partes. O meu maior desejo quando eu terminei a leitura era poder pegar a câmera e começar a gravar dali. Mostrar minha cara inchada, minha cara totalmente vermelha, o meu olho, nossa, ardendo demais. Tudo porque eu fiquei mais ou menos 1 hora chorando. Quando eu tô escrevendo uma resenha pro blog, eu gosto de começar a escrever a resenha minutos depois de ter lido o livro. Quanto mais cedo eu escrevo a resenha, quanto mais próximo do tempo que eu terminei o livro e começo a resenha, eu acho que ela fica melhor, eu consigo passar o que eu quero pra vocês. Quando eu deixo já pro dia seguinte, eu já sinto que tá horrível e eu não gosto da resenha. Então eu queria poder falar pra vocês a partir do momento que eu terminei a leitura. Mas eu acho que nenhum de vocês ia querer me ver inchada, chorando e tudo mais, então, né, não tinha como gravar mesmo. Então eu deixei pra assistir o filme. Eu chorei menos no filme porque eu tinha que sair da sala de cinema. Se eu pudesse, eu ia ficar lá mais 1 hora chorando. Então a primeira parte desse vídeo vai ser falando sobre a história. O que eu achei do filme. Lembrando que, como eu sempre digo, o livro deve funcionar como livro e o filme deve funcionar como filme. A gente tem que entender que são coisas diferentes, funcionam de maneiras diferentes e a gente tem que agradecer por a gente ter adaptações como esta. Então eu vou falar o que eu achei da história, eu vou falar no geral, eu vou avisar pra vocês, vou colocar já aqui o minuto em que isso vai acontecer, mas eu vou avisar antes de começar a falar os spoilers. Eu quero falar sobre isso porque eu acredito que tenha gente como eu que não se importe, que talvez queira descobrir mais ou que tenha visto o filme, não tenha entendido alguma parte e que vai gostar de saber o que acontece no livro também. Então, o livro Quarto, o filme Quarto do Jack, o filme Room, traz a história do Jack, um menino de 5 anos que vive num quarto com a mãe. Ele nasceu e está sendo criado ali porque a mãe dele foi sequestrada e ele não sabe disso. A mãe dele vive há anos naquele local e pra ele o quarto é o mundo. Eles têm uma televisão que eles podem assistir a hora que eles quiserem, mas essa televisão pro Jack é como se fosse tivesse canais de planetas. Aquelas pessoas pra ele são como pinturas, ele não acredita que são reais e não é que ele não acredite. É que a mãe dele não fez com que ele soubesse disso. Então pra ele são pinturas, não são pessoas reais como ele e a mãe, e só eles vivem ali no mundo. Só eles não, eles e o velho Nick, um homem que todo dia vai visitar a mãe dele às noites. E é por isso que a mãe dele prende ele todas as noites num guarda-roupa, para que o velho Nick não olhe pro filho dela, para que o Jack não tenha a visão do velho Nick e do que acontece no quarto de noite. Então o Jack convive ali como se a pia, o vaso, o fogão fossem coisas que tivessem vida. Ele fala com eles como se aquilo dali realmente fosse o mundo. E da mesma forma como você pensa, ai que bonitinho, ele fala com as coisas, é horrível. É horrível o fato de que uma criança de 5 anos não tem uma vida e de que a vida que ele tenha é tudo graças à mãe dele, que a mãe teve que lidar com a depressão e com tudo o horror que ela vive há anos ali dentro por causa dele. Ela tem que fazer com que ele seja feliz ali dentro. Porque ela não pode fazer com que ele sinta falta do que ele nunca teve e talvez nunca possa ter. Ela tem que conviver todo dia com a ideia de que ela deu à luz a uma criança naquele quarto e ela não tem como sair. Ninguém tem noção de onde ela tá, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Ela não faz ideia de como tá a família, de como tá o mundo lá fora.
Mas depois que acontece uma coisa, ela vê que ela precisa sair dali. Ela não pode ficar mais tempo ali dentro, ela precisa fugir. Só que como ela vai fugir se ela tem o Jack, se o cara é muito mais forte do que ela, se tem uma senha na porta que ela não sabe, não tem como descobrir. Ela tem uma ideia que pode pôr tudo a perder. É uma ideia louca, mas possível. Então ela vai precisar fazer uma decisão por ela e pelo Jack. E vai ter que jogar o filho pro mundo literalmente. Mas o que a mãe do Jack não percebeu é que se ela tiver a liberdade dela, ela tem que não só ensinar o filho a ser livre, como aprender a viver com o filho em liberdade. O livro é dividido em 5 partes, que são presentes, desmentidos, viver, depois morrer. Agora vai ter alguém que vai dizer assim: Mariana, você acabou de falar as partes do livro e você acabou de dizer morrer. Calma, pessoa, por favor, não disse que ninguém morre. Estar dentro da cabeça do Jack é uma coisa que eu não consigo descrever ainda. Ele é um menino muito esperto, mas também atrasado em alguns sentidos, que são sentidos que a mãe não pode mudar dentro do quarto. Então, quando eu comecei a assistir o filme, eu me sentia incomodada, porque no livro você sente o incômodo em relação ao pensamento do Jack, mas não da forma como é no filme, como é tá ali vendo, né, se dando conta de que é real. Quando você lê o Jack, as palavras dele, a descrição dele, você sabe que aquilo tá acontecendo e você se envolve, você sente como ele se sente. Ele passa os sentimentos dele pra você e quando você vê, você já tá não só dentro da cabeça dele, como pensando como ele e se perguntando o porquê de várias coisas. No filme é tudo mais pesado, porque quando você vê, você não tá se dando conta de algo, você tem a prova ali de que tá acontecendo. O local escuro, a falta de cores, a falta de vida, né? Aquilo tudo te deixa se sentindo preso na sala do cinema. E eu ficava me remexendo na cadeira a cada instante. Eu acho que passava 5 minutos e eu queria virar. Eu queria, sair dali de alguma forma. Eu queria que acabasse logo. Porque eles conseguiram, os diretores, os produtores conseguiram passar toda aquela essência do livro pra tela que é difícil de explicar. Eu acho que essa pessoa claustrofóbica, ela vai se sentir ainda mais incomodada do que eu, porque eles fazem uns closes assim, você fica vendo o rosto deles, a forma como a mãe do Jack se sente, você sente no olhar dela, a expressão dela, você tá sentindo o que ela tá sentindo, ela consegue passar exatamente o que a personagem sente. Você sente mais ainda no filme do que no livro, porque como a gente tem o Jack como narrador, ele não percebe tanto a mãe dele dessa forma, porque não são sentimentos que ele conhece. Ele não pode dizer: minha mãe tá se sentindo deprimida por causa disso, ela tá triste porque ela tá presa há anos. Ele nem sabe que ela tá presa há anos. Então, como você já sabe isso, você já tem uma noção. Claro que se você não lê o livro, você não sabe há quantos anos ela tá ali presa, mas você tem uma noção de que é muito mais tempo. E quando ele fala que ele nasceu no quarto, você já sabe que a mãe já estava antes ali. Você fica pensando o que ela passou sozinha e como ela se sente em relação ao filho dela depois que ela teve ele. Como foi pra ela chegar ali sozinha e de repente querer a liberdade dela, mas agora tendo um filho pra criar. E é exatamente isso que a autora do livro, ela também foi a roteirista do filme, então acho que isso ajudou muito pra que ele fosse ainda mais fiel. E é isso que ela queria passar. Ela queria que a gente visse como era pra mãe do Jack sair em liberdade, mas agora com um filho. O filme é dividido em 2 partes. Eu vou dizer que os primeiros 50 minutos são pra gente ver como era a situação deles no quarto. A gente conhece o local, a gente vê como é tudo, mas tudo muito próximo. A gente tem mais ou menos a noção do que o Jack tem. A gente vê da forma como ele vê o quarto, tudo apertado. Ele tem noção do espaço. É isso, eu acho que eu devo mencionar isso, que no filme eles não falam tanto. Mas o Jack tem noção do espaço. Ele sabe exatamente até que ponto, quantos passos ele vai dar até cada coisa. Aí a gente pega aí uns 20 minutos de filme para dedicar ao plano, à fuga e o conhecimento, Jack conhecendo o mundo. E aí a gente pega mais 50 minutos para mostrar essa adaptação. Como foi pra mãe do Jack voltar a ver a família, como é pra ela lembrar dos momentos dela antes e como é chegar na tão sonhada liberdade, mas sem saber lidar com ela. É exatamente assim que eu acho que ela se sente.
Porque antes era ela. Ela no quarto, ela teve o Jack. Então, no quarto era ela e o Jack. Mas agora, de volta à liberdade, ela tem uma criança pra criar. Ela tem um mundo pra mostrar pra essa criança, pra mostrar os princípios, pra mostrar o que ele pode fazer. Então, se ser mãe já é uma tarefa difícil, eu imagino que seja uma tarefa difícil, imagina ser mãe de uma criança por 5 anos e, de repente, você tem que mostrar uma coisa, ele tem que esquecer o que ele viveu e tá pronto pra começar do zero. É como se ele fosse um bebê de novo, é como se ele estivesse aprendendo tudo de novo. Como se ela tivesse que começar a criação dele novamente. Os efeitos na luz é uma coisa horrivelmente maravilhosa. Porque a gente fica tão acostumado com aquele local daquela primeira hora de filme e quando o Jack sai, até você se espanta de certa forma. Essa cena do Jack é uma das cenas mais fortes que eu já assisti. Eu ficava lembrando do livro e eu ficava, peraí, isso tem que acontecer, agora ele vai fazer isso, sabe? Eu ficava ansiosa e eu assistia aquilo e eu via o que estava acontecendo, os rostos que estavam aparecendo, já falta de uma palavra, de algum diálogo, alguma coisa, mas eu tava assistindo aquela cena e eu ficava, sabe, de coração na mão, porque eu sabia o que ia acontecer, mas de certa forma eu me sentia como no livro, que eu tinha aquela dúvida ainda, ele vai conseguir? É agora que ele consegue? Não é agora que ele consegue. Então eu tenho que dizer que ler o livro não me adiantou em nada para me preparar para o filme. Eu conhecia a história, mas eu não tinha visto a história. Eu senti os sentimentos do Jack, mas eu não vi os sentimentos do Jack. Então é isso que muda, que faz o livro ser especial, mas que faz o filme ser especial também. Durante o filme você sente a depressão da mãe, uma angústia, uma ansiedade que aquilo acabe, porque você está aproveitando o filme, mas você não vê a hora dele acabar. Quando estava chegando a hora a cena do plano, eu queria que aquilo acabasse de uma tal maneira. No final, eu queria que aquilo acabasse. Primeiro eu queria saber como eles iam reagir à cena final. Sabendo que a escritora, a autora do livro, era roteirista, eu imaginava que já que estava sendo tão fiel os diálogos, as frases, as atuações, eu tinha certeza que a cena ia ser igual. Foi bem fiel, faltaram algumas coisas que é porque você não pode estar na cabeça do Jack no filme, mas eles conseguiram trazer toda aquela emoção e um outro sentimento que eu não posso falar porque esse sim seria spoiler. Eu tô falando e tô lembrando e eu já quero chorar de novo porque é uma cena muito forte, muito forte. É uma cena que você não se dá conta de que você tá se emocionando e do que você tá sentindo. Quando você vê, você realmente já tá chorando. Você e o cinema inteiro, porque não importa a idade. Esse menino Jacob, que criança é essa? Ele faz com maestria, sério. Eu não sei quantos anos ele tem, eu acho que ele é mais velho do que o personagem, sim. Será que ele tem uns 7, 8 anos, talvez, não sei. Mas ele faz tudo tão perfeitamente que é difícil de você acreditar que ele não é o Jack, que aquilo não é verdade. A Brian também, ela consegue passar a raiva, a tristeza, o amor, porque não tem como ela viver aquilo tudo sem transparecer a raiva por algum momento. Ela tenta transformar aquilo tudo num mundo perfeito pro Jack e um mundo feliz, apesar de tudo. Mas existem coisas que faltam, existem buracos nessa vida e que precisam ser preenchidos de alguma forma. A mudança da personalidade dela, a mudança nos sentimentos, no humor, nos pensamentos, ela cresceu muito, ela amadureceu nesses anos. Ela que já é uma mulher, uma pessoa adulta, ela tem essa responsabilidade, mas a gente pensa, ela é adulta, ela vai conseguir. Se der essa responsabilidade pra ela, de representar uma personagem tão incrivelmente forte, ela precisa conseguir. É o mínimo que ela pode fazer. Você pensa assim, porque se você lê o livro, você já fica com aquela expectativa, então você pensa, ela vai conseguir, ela precisa. Não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser uma atriz que não vai conseguir entender a personagem e passar aquilo pra você. Precisa ser alguém que vá conseguir sem dúvidas. E o menino, você fica naquela, será que vai? Será que vai ser aquilo tudo? Será que ele vai estar ali fazendo o papel dele, mas não da maneira como você espera? Ele consegue ser grandioso durante todo o filme. A voz dele, as coisas que o Jack fala no livro, ele mostrando ali pra gente, as coisas que ele leva pra fora do quarto, quando eu digo coisas, são coisas físicas, são coisas dele, de dentro dele, os pensamentos, sabe? As atitudes. Ele consegue mostrar tudo.
tem que dizer que o elenco tá realmente muito bom. Tem uma situação com o pai dela que você consegue entender, mas que não é aprofundada. Tem a mãe dela, tem uma nova relação com uma pessoa que ela vai conhecer, ela vai ver como as coisas realmente mudaram enquanto ela estava no quarto. E os médicos, os policiais, eu senti falta, em relação ao livro agora, eu senti falta de um aprofundamento em certas questões do livro. Tem muita coisa que é especial pro Jack. E especial, quando eu digo, são coisas que fazem muita diferença pra ele lá fora. Eu senti que a segunda parte do filme, as coisas foram acontecendo não rápido demais, porque temos muitas cenas e elas acontecem sim no tempo certo. Mas eu senti falta de alguns diálogos, dos médicos falando sobre como esses anos no quarto fizeram mal pro Jack. Agora, não em relação a sentimentos, mas em relação à saúde. São coisas que a gente não vê tanto no filme, mas que de certa forma acabam não fazendo falta pra quem não leu. Como eu li, eu sinto falta porque eu conheci essa parte da história. Eu conheci uma outra parte da história da mãe do Jack também. Só que pra quem não leu, é aquela história que você conhece, é aquela história que tá ali. Eu saí satisfeita do filme. A minha mãe me perguntou, e aí, o que você achou? Eu falei, péssimo. Aí ela olhou assim pra mim, tipo assim, você tava chorando, menina. Você achou péssimo? Aí ela olhou e ela, mudaram o final, porque eu tinha chorado muito. Então eu não consegui contar a história pra minha mãe. Minha mãe não leu. A gente assistiu o filme, eu não consegui contar pra ela o que tinha acontecido. Ela assistiu o filme. E aí quando ela me perguntou do final, eu tinha chorado muito no filme. Ela chorou muito, muito, muito. Aí eu falei pra ela, eu odiei a maneira como eu me senti durante o filme. E eu gostei. Aí ela olhou assim pra mim, aí ela entendeu. O filme te deixa mal. Ele te deixa lá embaixo, ele te deixa no chão, você acaba o filme... Sabe todos os memes sobre estar desmaiada, o forninho caiu, tudo caiu. Tudo caiu, entendeu? Você tá completamente no chão, você não sabe como você vai levantar da sua cadeira do cinema pra você ir embora. Então, assim, o filme sozinho, incrível. Incrível. Eu acho que ninguém, se a pessoa não lê o livro, se não quiser ler o livro, não importa. É uma história que eles conseguiram manter a essência, manter as personalidades, manter a história na medida que era possível e que foi incrível. Foi maravilhoso acompanhar essa história no cinema. Pra mim, que já tinha lido, foi incrível ver ali os personagens vivos. E pra minha mãe, que não tinha lido, também foi incrível acompanhar a história. Então, se você não quer saber de spoiler, você vai clicar no botão de se inscrever aqui embaixo para você conferir todos os próximos vídeos. Vai dar seu like no vídeo para eu saber se você gostou ou não. E vai parar o vídeo agora. Uma das coisas que a gente não pode perceber no filme é toda a relação do Jack com o quarto. Por exemplo, ele chama o quarto de room, quarto de quarto, com letra maiúscula, porque é o quarto, é o mundo. É como a gente que fala terra, planeta terra, com letra maiúscula. Ele fala room, quarto, com letra maiúscula também. Todas as coisas que estão no quarto é como se tivessem vida pra ele. No filme, a gente sente como se ele estivesse falando com eles, mas que não tivessem uma relação de fato. Não que eles tenham, que não tem como conversar, mas no livro a gente entende isso. No livro, o Jack sempre chama o lá fora de lá fora. O mundo pra ele aqui fora é realmente lá fora, com letra maiúscula também. Porque pra ele é o espaço. O que tem a partir da porta é o espaço. Pra ele, o velho Nick entra na televisão. As coisas que ele traz, porque ele mantém eles com comida, não é a melhor comida do mundo, não é comida sempre. Eles têm uma quantidade lá de comida que ele dá. A mãe do Jack pode pedir de vez em quando algumas coisas. E aos domingos ele traz alguma coisa. O Jack chama de presente de domingo. Nunca é um brinquedo, alguma coisa que ele realmente quisesse, tipo um cachorro que ele sempre quis ganhar. É comida, a mãe dele pede alguma coisa diferente pra eles comerem, vitamina, alguma coisa que eles tenham necessidade. Então no aniversário dele de 5 anos, ele fala sobre querer ganhar um presente e ele ganha um carrinho de controle remoto, que vai também ter uma cena aí que envolve esse carrinho, que no livro dura mais tempo, mas tem uma coisa aí que acontece e a partir desse momento as coisas vão mudando, se você perceber. A mãe do Jack não tem nome no livro. Ele só chama ela de mãe e quando ela tenta dizer o nome dela pra ele, ele diz que não vai lembrar. Então a gente não sabe qual é o nome da mãe do Jack. Ela escreve um bilhete que no livro, no filme a gente vê, mas que passa até despercebido no momento que ele tenta entregar pra uma pessoa. E ela escreve um bilhete, ela explica a situação dela e do filho e deixa o nome dela. Só que a gente não sabe o nome dela porque o Jack não chega a ler, ele não abre o bilhete e ele não sabe, ele não lembra o nome da mãe. Ele sempre, quando alguém chama a mãe pelo nome, ele
ele fala assim: fulano chamou minha mãe pelo seu outro nome. Tipo assim, a avó chamou a mãe pelo outro nome dela. E quando ele fala mãe, é como se fosse o nome dela mesmo. Ele não fala minha mãe, ele fala a mãe. Como se a gente falasse a fulana. Porque pra ele o nome da mãe é mãe. Mãe não é, tipo, uma situação, vamos dizer assim. Tanto que quando ela fala a verdade pra ele, eu tenho uma mãe, ele fala: você não pode ter uma mãe, você é a mãe. Tipo assim, você já é seu nome. Aí ele explica que ela tinha uma mãe, que ela tinha um pai, e as pessoas têm nomes iguais. Aí ele fala alguma coisa sobre como vocês podem ter o mesmo nome. Aí ela fala: mas meu nome não é esse, eu sou a sua mãe. Eu tenho uma mãe. E ela vai explicando as coisas pra ele. Essas explicações eu senti falta no filme, porque apesar de no filme a gente ter todos os sentimentos do Jack, eu senti falta de estar na mente dele realmente. Por exemplo, no filme, a gente não tem essa parte em que ele fala a mãe, o seu nome é mãe, e ela contando a história de uma maneira mais aprofundada pra ele. Tanto ele até chega a falar que não quer ter nenhum outro Jack, ele quer que Jack é o nome dele, não quer nenhum outro Jack no mundo, sabe? Ele não consegue ver o velho Jack antes daquela cena em que ele vai até ele na cama. A mãe dele conta como foi pra ela chegar até o quarto de uma maneira muito mais aprofundada. Inclusive, ela ficou grávida antes de ter ele. Quando ela foi dar à luz, o velho Jack, ele tava no quarto, ele não ajudou ela em nada, ele ficou parado assistindo e ela ficou desesperada. A criança nasceu, mas nasceu morta. Quando ela ficou grávida de novo, que ela viu que ela foi dar à luz, ela impediu o velho Jack de entrar, ela começou a gritar, porque uma das regras é não pode gritar quando a porta está abrindo, porque as pessoas poderiam ouvir lá fora, então ela tem que ficar em silêncio até ele fechar a porta. Algo que eu senti muita falta foi o Jack mencionando no filme como a mãe organizou a semana deles. Eles têm um dia, uma parte do dia em que eles gritam, aparece essa parte do grito, mas eu não sei se ficou realmente explícito para as pessoas o que aquilo significava. A mãe do Jack tinha sempre um momento em que ela gritava, porque ela tinha esperança de que naquele momento podia estar alguém passando próximo e podia escutar. Então eles faziam, eu não lembro agora o nome em que eles davam, mas era o momento do grito, era alguma coisa assim, sabe? Pra eles poderem gritar. Cada dia da semana eles tinham uma coisa, por exemplo, aos sábados ou às sextas eles lavavam o cabelo. Ela criou uma rotina pra ele, pra que ele fizesse sempre as mesmas coisas, mas que aquilo desse segurança pra ele estando no estado que ele tá. Essa segurança que ela deu pra ele durante esses anos acaba sendo um empecilho para que o Jack se abra mais quando ele tá em liberdade. A mãe do Jack, que no filme se chama Joy, eu acho que eu não mencionei isso, ela fica muito ruim quando ela sai. Porque é o que eu disse antes, ela queria a liberdade dela e do filho. Mas quando ela se dá conta de tudo que aconteceu, que os pais se separaram, que a mãe tem um novo casamento, que o pai tá vivendo em outro país, que ela não tem mais aquela família unida, tem um irmão, ela tem um irmão no livro e tem que ele é casado. A situação do pai dela no filme fica muito mal acabada, sabe? Ele aparece numa cena, ele diz que não consegue olhar pro Jack e ele, no livro ele chega a falar: eu não quero olhar pra isso. Ele é uma criança, ela fala, mas ele não consegue olhar porque ele só vê o sequestrador ali. Aquilo é difícil pra ele. E a gente também não pode julgar, porque é um pai e ele tinha filha, era uma família feliz e que foi destruída porque a filha sumiu e eles sabiam o que tinha acontecido. Tem uma cena do Jack com os tios e a priminha. É um dia que muda tudo, que a gente percebe como a sociedade é em relação às crianças, porque ele tem cabelo grande, então aí ele gostava de desenho que é de menina, e a tia acha meio ruim. E ele é uma criança que viveu ali presa, e as pessoas, mesmo sabendo disso tudo, ainda querem falar mal, ainda querem julgar ela de alguma forma. Durante muito tempo no livro ele pede pra mãe pra tomar, e ele explica o que acontece, mas ele não diz que ele tá mamando. A gente tem que entender. Tem muitas coisas que ele diz e que ele não é o que a gente pensa, não tem um nome que a gente pensa. Por exemplo, isso, ele tá tomando. Mãe, posso tomar? E aí ele não diz que tá mamando, você tem que entender. É isso que eu senti um pouquinho de falta no filme, porque a gente não podia realmente ver como a cabeça dele era confusa por causa disso tudo. Ele é muito, muito esperto no livro, não tem essa diferença de personalidade, mas
sobre o entendimento dele das coisas. Ele pede pra mãe mais de uma vez pra voltar pro quarto quando eles saem, porque ele não se sente seguro. E mesmo estando num perigo, a mãe sendo abusada, que ele não sabe, ele não entende isso, claro, mas mesmo naquilo tudo, naquele ambiente fechado, ele preferia estar ali sozinho com a mãe em segurança, porque estão rodeado de gente. No filme, eles logo mostram ele lá fora do hospital. Eles ficam muito tempo no hospital. Demora para as coisas acontecerem um pouquinho mais, mas não tô reclamando que demora. É porque tem um aprofundamento melhor. E é como eu disse, eles fizeram o filme na medida em que eles podiam. Eles não tinham como botar todas as cenas ou o aprofundamento das cenas, porque a gente ia ter 3 ou mais horas de filme e não ia dar. Eu só senti falta dessas coisas que podem ser pequenas em relação a tudo que o filme é, mas que fizeram diferença pra mim quando eu li a leitura, me deixaram mais próxima do personagem. Eu senti que eu saí muito emocionada do cinema, mas mais emocionada do que uma pessoa que só assistiu, porque eu tinha uma outra parte da história. Eu não tô dizendo que pra assistir o filme você precisa ler, não é isso, não tem problema nenhum. Eu só digo que a história no livro tem muito mais detalhes, que eu acho que merecem a atenção de vocês. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês assistam o filme, que leiam o livro, depois venham me contar o que vocês acharam. Me contem nos comentários qual a expectativa de vocês e o que vocês acharam do vídeo, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal para conferir os próximos vídeos e conferir todas as redes sociais do blog aqui na descrição. Um beijo e até a próxima.